mas o nosso tema é formação do cânon. Eu não sei se neste seminário é como foi no meu seminário, onde eu estudei. O tema do cânon, de alguma forma, me passou quase despercebido durante os estudos. Eu não sei se há uma matéria específica, uma disciplina que trata. Tem? Na introdução à Bíblia. Eu sei que no meu seminário também, na introdução à Bíblia, era assim, passava-se o cânon, mas não se dava, digamos assim, uma disciplina inteira sobre o cânon. Então eu tinha alguma noção, e normalmente, e provavelmente aqui seja assim, o cânon é abordado do ponto de vista da denominação a qual a gente pertence. É mais ou menos apresentado o que a denominação pensa e aceita, qual é o cânon aceito pela denominação. Como sociedade bíblica, porém, nós realmente temos que nos preocupar bastante sobre o cânon, porque nós servimos todas as igrejas, e há igrejas que têm cânon diferente. Então a preocupação com o cânon, ela é fundamental como sociedade bíblica. Ultimamente houve um best-seller, ainda está sendo um best-seller, acho que um romance, evidentemente, do Dan Brown, O Código da Vinci, que chamou a atenção sobre a questão do cânon. Eu, na verdade, não sou especialista nesse livro, e até eu estou com ele na mesa, como o professor Ernie falou, a gente compra livros e não consegue ler. Esse é um desses que está na fila. Então eu não quero nem entrar, mas eu sei que pelas recensões que eu li a respeito, ele trata do assunto do cânon. E quem leu aqui deve saber disso. E cânon trata do lado humano das Escrituras. Ontem, com certeza, vocês ouviram a palestra do Dr. Wilson, em que ele colocou que há o lado humano e o lado divino das Escrituras. E os dois são fundamentais, porque eles realmente, no conjunto, fazem a palavra de Deus, a exemplo de Cristo, que também é verdadeiro ser humano e verdadeiro Deus. Então, é importante tratar desse assunto. E por outro lado, é preciso ser honesto a respeito. E eu gostaria que isso fique claro, eu vou tentar ser o mais honesto sobre a questão do cânon. Às vezes a gente se partidariza muito cedo na questão do cânon. É preciso ouvir bem um pouco mais sobre o cânon. E, finalmente, como introdução, o assunto do cânon é controverso. Ele levanta perguntas difíceis de responder. E eu talvez não seja capaz realmente de responder a todas. Então eu peço essa compreensão. E vou levantar algumas perguntas difíceis. E talvez vocês vão incomodar alguns professores com essas perguntas depois. Então vamos ao cânon. O primeiro tópico é o significado da palavra cânon. O termo grego, cânon, na verdade, na pronúncia grega e na acentuação grega é canon, né? Vem de uma palavra semítica que significa cana, junco. Era uma cana, um junco, que era utilizado inicialmente como instrumento de medida. Partes de uma cana eram usados como instrumentos de medida, como tipo uma régua. Você sabe que quem compra tecido, e normalmente ainda são as mulheres que compram tecido numa loja para fazer um vestido, uma saia, ou seja, uma camisa, normalmente não se usa a fita métrica nas lojas, mas se usa um tipo de uma régua de 1 metro, né? É nesse sentido que cana se usava inicialmente, como cana de medida. E a partir disso, figurativamente, o termo passou a ser usado no sentido de regra, aquilo que regula, aquilo que serve como norma, como regra.
E é nesse sentido que ele ocorre no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Gálatas 6:16, nós temos a ocorrência dessa palavra. O trecho é interessante. Paulo está falando aos Gálatas, no final, ele trata do assunto da circuncisão e da incircuncisão, porque sabem que na Galácia vieram aqueles judaizantes e quiseram convencer os Gálatas de que precisavam, para ser cristãos, precisavam também se circuncidar. E então Paulo, no final, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão fazem da pessoa um cristão. E ele diz, mas eu me orgulharei sempre somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não, o importante é que ele seja uma nova pessoa. E aí ele diz, e para todos os que seguem essa regra, esse cânon, aí que está a palavra cânon, portanto num sentido que não tem nada a ver com a composição das escrituras, o número de livros, não, aqui apenas no sentido de regra, de norma. Quem segue essa norma, em outras palavras, que não atribui a sua salvação a coisas exteriores, mas unicamente na cruz de Cristo, quem seguir esta norma, esta regra, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Então vejam, esse é o sentido usado no Novo Testamento. Só no século IV, lá pelos anos 300, portanto, é que cânon veio a ser usado para as Escrituras. E, primeiramente, por Atanásio, que foi bispo de Alexandria, e em torno de 352, em um dos seus escritos chamado de Decretis Nicene, e depois no concílio de Laodiceia, também foi usado em 360, no sentido já mais técnico, com essa definição de tratar-se do grupo dos livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus e normativos para a fé e a vida dos cristãos. Portanto, o cânon passa a ter um sentido técnico relacionado às escrituras, como o grupo dos livros inspirados e normativos para a igreja. Muito bem. Agora, esse tema é importante para nós. Para muitos de nós, talvez todos nós aqui evangélicos, não sei se há não evangélicos aqui, inicialmente, o tema parece não ser relevante. Nós praticamente nascemos com uma Bíblia. Eu me lembro de uma propaganda de uma marca japonesa que veio pela internet, eu achei sensacional. Começa assim um filmezinho dramático, a mãe dando à luz, né? Aquele drama da mãe dando à luz, e a gente olha, mas o que é isso, né? E de repente nasce a criança, e o médico pega a criança e mostra para a mãe, e aí o pai se encosta na mãe assim, e quando a criança olha para os pais, ela tira uma máquina fotográfica e tira uma foto dos pais. É a propaganda da Fuji, né? Não, mas isso, nós somos mais ou menos assim, nós nascemos com a Bíblia, não é isso? Nós uma Bíblia pronta. Então parece o tema não é relevante, quantos livros são, quer dizer, é óbvio que são, quantos livros são, tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? 66, parece óbvio. Será que é óbvio? Essa é a pergunta. Quando eram só rolos, como é que era?
Você sabe que até uma certa altura só havia rolos, cada livro, tinha grupos de livros que eram rolos. Será que era tão óbvio quantos livros faziam parte do cânon? Sabemos que na igreja primitiva se lia muitos outros livros também. E aí nos damos conta de que nem sempre foi tão óbvio assim como hoje. Da mesma forma, se nós olharmos do ponto de vista católico, para os católicos também talvez não seja tão relevante. Também sempre tiveram uma Bíblia pronta, com 73 livros. Portanto, uma porção de alguns livros a mais que nós. 7 livros, aparentemente. No entanto, a situação é muito mais complicada. Isso de a Igreja Católica ter um número de livros, um cânon um pouco diferente, já nos torna um pouco curiosos. No Brasil, praticamente existem esses dois blocos cristãos. Existe o bloco católico e o bloco protestante, evangélico. No mundo, porém, existem mais blocos. Sabe qual é o segundo maior bloco cristão no mundo? O primeiro, obviamente, é o bloco católico. O segundo é o ortodoxo. E que, sem dúvida, é cristão. Acho que ninguém de nós diria que não são cristãos. É um grupo ortodoxo cristão de milênios, em termos de extensão de trabalho neste mundo. Cobre uma área grande deste mundo, especialmente no lado oriental. Mas esse bloco ortodoxo, para nós que somos tão distantes e praticamente não temos contato com ele, esse bloco ortodoxo nos parece tão homogêneo como o bloco católico, e não é. Na verdade, o bloco ortodoxo, ele se divide em 5 grandes unidades. Rapidamente mencionando, tem o grupo luciânico, o grupo copta, especialmente no Egito, a igreja eslavônica antiga, o grupo georgiana antiga, a clássica armeniana ou gueês. Então existem blocos diferentes de ortodoxos, e todos esses grupos diferentes têm um cânon diferente. E é muito mais complicado do que a diferença entre o cânon católico e o cânon protestante. Diante disso, espero que fiquemos ainda mais curiosos sobre a pergunta: como é que se formou este cânon? Ou esses diferentes cânons? E mais a pergunta: quantos livros tem o cânon? Ou deveria ter o cânon bíblico? E aí, talvez para despertar mesmo a pergunta, eu faria a pergunta bem pessoal para vocês: quantos livros tem o seu cânon? Aí vocês vão me dizer: peraí, mas o meu cânon está aqui, ó, 16, é mesmo que é isso? Quantos livros efetivamente usamos em nossa vida? E eu digo isso aos pastores também. Quantos livros tem o seu cânon? Será que, como pastores, pregamos regularmente sobre todos os 66 livros? Ou alguns não entram na nossa pregação? Pergunto: Esther é regularmente um livro usado na pregação? O Cântico dos Cânticos? Judas? 2 Pedro? Sei lá, que outro livro? Eclesiastes? Talvez em alguns versículos selecionados.
Nós temos até critérios pessoais às vezes. O meu cânon tem só esses livros. Alguns eu nem uso porque até atingem a minha vida e eu não quero isso. Entende? Veja, a questão do cânon é bastante complicada. Vamos então um passo adiante. Quais são as posições sobre a formação desse cânon? Eu não posso ir aqui, nesse tempo que nós temos de 1 hora, discorrer longamente sobre a história detalhada da formação do cânon. Eu quero mais me concentrar na concepção por trás da visão sobre a formação do cânon e algumas implicações. Há basicamente 2 posições a respeito da formação do cânon. Uma é esta que está colocada aqui, de que a formação do cânon teria sido um processo puramente humano. O que significa isso? Há uma porção de autores que defendem e escrevem, quando a gente lê livros sobre o cânon, de que os livros bíblicos, quando apareciam, quando surgiam, não teriam sido sagrados e divinamente autoritativos. Então o livro surgia como qualquer outro livro, e só mais tarde teriam adquirido tal posição, isto é, de serem realmente autoritativos para a igreja, na medida em que a comunidade dos cristãos lhes atribuía tal autoridade divina. É que a comunidade então teria aos poucos, puxa, mas esse livro, e aí de repente decretava que esse livro era de autoridade divina. Por isso, canonização nesse contexto, de acordo com essa posição, é visto mais como decisão da comunidade. E essa decisão, segundo esses autores, teria ocorrido principalmente em relação a ameaças e perigos. O que significa isso? A igreja, de repente, era ameaçada por outros ensinadores, alguns mestres que surgiam e ensinavam alguma coisa, e a igreja se levanta. Espera aí, isso é heresia. Mas heresia por quê? Porque não é de acordo com esses livros. Então vejam, nessa luta contra as ameaças daquilo que era ensinado na igreja, a igreja dizia não, porque ele ensina diferente destes livros. Esses livros são o nosso cânon. Então, de certa forma, a decisão sobre o cânon ocorria nessa luta contra ameaças da igreja. E então tomava uma decisão de que tal livro ou tais livros são canônicos, e então passavam a ser a norma ou a regra de fé e da vida da comunidade. Às vezes, é claro, há autores entre esses que não são radicais no sentido de dizer que não tivesse havido desde o começo uma participação divina. Reconhece-se algo como uma providência de Deus nesse processo. A outra posição é de que a formação do cânon é obra divina, desde o começo. Há, novamente, porção de autores que assim afirmam. Eu, obviamente, me incluo aqui, de que a formação do cânon é obra divina. Isto é, os livros foram escritos pelo mistério da inspiração. Então, desde o começo, os livros, quando estavam sendo escritos, depois de escritos foram enviados,
tudo isso faz parte de uma obra divina. Já na hora de escrever, Deus estava presente, inspirando o autor para que esse livro fosse de orientação para a igreja de todos os tempos. Reconhecemos isso na palavra da segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vocês conhecem muito bem, depende da versão que vocês olharem, né? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz, e ele está falando das Escrituras, porque no versículo 19 e 20 ele está falando, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, eu estou lendo Almeida aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Parece que essa é a visão clara das Escrituras, de que já desde o momento da anunciação dessa palavra e depois a sua escrita é parte desse processo de canonização. Então, desde o momento em que elas apareceram, os livros já eram divinamente autoritativos, autoridade para a igreja, autoridade para o indivíduo, autoridade de Deus para o indivíduo e a igreja. E então, o que é canonização dentro desta posição sobre a formação do cânon? Então, canonização não é mais a igreja decidindo qual é o livro, mas canonização é meramente a igreja reconhecendo quais são os livros que Deus inspirou e Deus deu como norma, como regra para a fé e para a vida. Então é um reconhecimento da igreja que estes livros eram a sua regra de fé e vida. Com isso surge, eu não sei se está no vosso livro, um princípio fundamental. Eu não sei se está aí. Eu vou precisar pedir que eles façam uma nova cópia, mas esse é um princípio que nasce disso aqui. Inclusive já foi emitido pelo Dr. Ernie, nessa palestra toda. Deus cria a igreja. No fundo, o que estamos dizendo aqui? Não é a igreja que cria a palavra de Deus, ou cria o cânon, mas é na verdade o cânon, isto é, a palavra poderosa de Deus é que cria a igreja. No momento que eu adoto a posição de que é a igreja quem decide sobre o cânon e define o cânon, eu estou na verdade caindo fora desse princípio, porque estou me colocando acima do próprio Deus, enquanto que Deus é que cria o cânon, cria a igreja, nos chama, nos ilumina e nos dá a fé, através da sua palavra, que é a palavra canônica. Então não é a igreja que cria o cânon, mas é o cânon, essa palavra poderosa de Deus, que cria a igreja. Indo mais um passo, aí nós chegamos, na verdade temos que falar de dois cânones, porque há dois processos bem distintos, o do Antigo Testamento, o Velho Testamento, como alguns preferem, e o do Novo Testamento. Há dois processos diferentes. Então vamos falar um pouco primeiro do cânon do Antigo Testamento. Quantos livros tem para nós, assim facilmente, o cânon do Antigo Testamento? 39. Será que é mesmo isso? 39? De onde tiramos isso? Nós sabemos tão facilmente de cores, parece que está escrito no lugar, não é isso? Quando a gente tem uma verdade tão fundamental em doutrina, em igreja, não, porque está escrito, certo? Eu pergunto, onde está escrito? Bom, vamos começar. Entre os judeus havia duas listas. Uma com 22 e outra com 24 livros. Que a gente também olha para os judeus, afinal eles eram
vinham antes dos cristãos, né? 22 ou 24. Como é que se formam esses 22 ou 24 livros? Está ali o Tanakh, que são as iniciais, na verdade, da Bíblia hebraica, aqui, ó. Torá, Neviim, o Ketuvim. Então, esse T é da Torá, o N é do Neviim, dos profetas, e o K lá é do Kof aqui, a do Kaf, do Ketuvim, dos escritos, que é a terceira parte. Então, os judeus diziam assim, que na Torá havia 5 livros. Bom, aí nós não temos dúvida sobre isso. Entre os Neviim, 8 livros. Quais seriam os profetas, então, para os judeus? 8 livros dos profetas. Temos aí Josué, Juízes. Vejam, Josué e Juízes são profetas, no sentido de que traz uma mensagem profética, não no sentido daquilo que nós tradicionalmente chamamos de profetas, que é Isaías, Jeremias e tal. Mas esses livros são chamados os profetas anteriores. Josué, Juízes, Samuel, um só livro, não 2, né? Era os 2 juntos, visto como um livro. Reis, da mesma forma, como um livro só. Esses são os profetas anteriores. Depois, os grandes profetas Isaías, Jeremias com lamentações, às vezes é visto com lamentações, e outras vezes sem. Depois Ezequiel e os 12 profetas menores eram vistos como um livro só, porque cabiam todos num rolo só. Então, na verdade, isso tem a ver com os rolos, o tamanho dos rolos aqui. Então, nós temos 8 livros. Tanto em Juízes se contava às vezes Ruth junto ou não. Não contando junto, nós temos uma diferença então nos Ketuvim, que são os escritos. Os escritos começando com Salmos, Provérbios e Jó, depois Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Ester. E na lista dos 24, então, somando ainda Ruth e Lamentações, que então não faziam parte dos profetas, e depois Daniel, Esdras e Neemias, sempre vistos como um livro só, e Crônicas, também como um livro, o último livro. Com isso, então, ou 22 ou 24. Quer dizer, supõe-se que é assim que eles contavam para chegar a 22 e 24, essas listas. Mas é isso determinante para nós? O que os judeus, que na verdade aí já são o judaísmo, uma outra religião, não são cristãos, não é isso? Os judeus não são cristãos, eles são uma outra religião, e eles tinham essa lista. Será que é isso que determina aos cristãos a sua Bíblia do Antigo Testamento, o seu cânon? Não, para nós, obviamente, é o que a Bíblia como um todo determina. Então nós pensamos, espera aí, deve ter, nós sabemos tão claramente que são 39 livros, deve estar escrito no Novo Testamento. Está escrito no Novo Testamento? Quer dizer, o Novo Testamento tem alguma passagem que diz exatamente se são 39 livros do Antigo Testamento? Pode ler do Mateus ao Apocalipse, não vai encontrar isso. Mas dá para ter uma ideia geral. Por exemplo, surgiu em certo momento o critério, alguém achou que o critério ideal é esse. São aqueles livros que o Novo Testamento cita, certo? Se o Novo Testamento cita, nós sabemos que em Mateus, Marcos e tal, dizendo, como disse o profeta Isaías. Bom, Isaías tem que ser santo, tem que ser um livro canônico, não é mesmo? Como falou Jeremias, como disse Moisés. Bom, então a Pentateuco, Jeremias, Isaías, etc. Então, o Novo Testamento define os canônicos dessa forma. E não só, citando diretamente, mas alusões também. Citando indiretamente, alusões, nós falamos aquela citação direta e indireta. Nós temos isso até nos trabalhos teológicos hoje que vocês fazem, da citação direta e indireta. Bom, se a gente então olha o Novo Testamento desse ponto de vista, vamos ver se tem os 39 livros do Novo Testamento, certo? É difícil encontrar alguns. O problema é que no Novo Testamento você encontra mais. Por exemplo, em Romanos 1, 18 a 32, é um trecho denso de Paulo sobre a idolatria.
e a depravação que vem da idolatria, em grande parte, Paulo traz ideias, traz coisas que são ditas claramente assim, no livro de Sabedoria, capítulos 12 a 14, que é normalmente considerado por nós um livro apócrifo ou deuterocanônico. Em Romanos 2, 1 a 11, onde Paulo fala da culpabilidade de todos os seres humanos diante de Deus, independente se são ou não são circuncidados, ou são ou não são judeus. E o juízo que, portanto, está sob a nossa cabeça, a não ser que nós busquemos e encontremos a justificação em Cristo. Então, essa culpabilidade total, ela também faz eco de Sabedoria 11 a 15. Ou, mais assustadoramente, vamos fazer essa palavra assustadoramente, se olharmos Hebreus 11, de que fala Hebreus 11? Exato, os heróis da fé, fé e os grandes heróis da fé. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, Hebreus 11, e ele vai, depois de falar do que é a fé, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Depois ele fala, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, Abraão, e assim vai, pela fé Esaú, pela fé Jacó, pela fé Moisés. No fim, vejam os versículos 35 a 38, especialmente 35b, a segunda parte. Primeiro, ele começa lá, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E vejam essa frase agora, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Quem são esses homens dos quais o mundo não era digno? Encontramos em 2 Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 6, 18 até 7, 41. Ou então 4 Macabeus, que nem na Vulgata está. 4 Macabeus, capítulo 5 a 18. Ou então, vejamos mais uma citação de Enoque, no livro de Judas. O Judas fica antes do Apocalipse, é fácil de achar, é o último livro penúltimo livro da Bíblia, né? Judas. Versículos 14 a 16. É que é interessante o contexto, porque aí a gente fica realmente pensando bastante. Mas estou dizendo, estou levantando perguntas. Ele vem falando de uns ímpios que vieram atrapalhar a vida de uma igreja para a qual ele está escrevendo. E ele cita, ai deles, lá no versículo 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim, qual é o livro bíblico que fala de Caim? Gênesis. Eles, imovidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Que livro da Bíblia fala de Balaão? Números. E pereceram na revolta de Coré. Acho que é Números também, né? Levítico, Números, por aí, né? Pentateuco. Em outras palavras, para Judas o Pentateuco é o livro canônico, não é mesmo? E ele vai adiante, esses homens são como rochas submersas, etc, etc, e depois, quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Enoque? Onde é que escreveu? No livro de Zedequias? Onde é que Enoque escreveu? Qual é o livro bíblico? E ele cita,
O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, então são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Citação de Enoque. Na verdade, isso está em 1 Enoque, capítulo 1, versículo 9. E primeiro Enoque nem apócrifo, nem deuterocanônico é um pseudepígrafe. Sabe o que é um pseudepígrafe? Esse livro tem uma porção de livros que surgiram na época da igreja cristã, lá no começo, e o pseudepígrafes é o seguinte: pseudo, você sabe, esse é um pseudopolítico. O que eu quero dizer com isso? É um político falso. Assim, um pseudepígrafe é um escrito falso. Em que sentido? É que é o seguinte: surgiram escritores para falar de coisas de Deus na época, e eles tinham, o nome deles era João Ninguém. Como é que eu vou conseguir que alguém leia meu livro? Eu, por exemplo, se vou escrever um romance, quem vai ler um romance meu? Eu vou pegar um nome de um autor famoso, conhecido, eu saio com, qual é o livro do autor famoso, recém-lançado? Se eu botar o nome, pô, esse romance deve ser bom, né? É isso que acontecia na época dos cristãos. Alguém escrevia, o cara era um João Ninguém, dizia: não, eu vou botar Enoque. Enoque não escreveu isso nem pensar. Alguém inventou, escreveu e botou o nome de Enoque. Isso é um pseudepígrafe. Enoque faz parte do cânon. Eu pergunto para vocês agora, quantos livros tem o nosso cânon? Tá difícil, né? Mas aí, sabe quando surgiram as descobertas de Qumran? Lembra aquelas cavernas lá perto do Mar Morto? Foi a sensação. Não, ali vai descobrir, lá vão descobrir os livros todos do cânon antigo, que somente vai resolver. Encontraram efetivamente pedaços, fragmentos de todos os livros, menos de Esther. Pô, Esther também? Esther nem fala no nome de Deus. Aliás, Cântico dos Cânticos também não menciona o nome de Deus. Como ainda sabemos que são 39 livros? Mas há referências, nos próprios apócrifos existem referências ao cânon, muito gerais. Por exemplo, se nós olharmos no livro de Eclesiástico, que é um livro dos apócrifos ou deuterocanônicos, ele traz que foi escrito pelo neto de Jesus, filho de Siraque, não o Jesus Cristo, evidentemente. Então ele diz o seguinte: os livros da lei, os livros dos profetas e os livros que foram escritos depois nos deixaram muitos ensinamentos de valor. Portanto, pelo menos ali já se tinha uma noção, pensava que seriam 3 partes: os de Moisés, dos profetas e os que vieram depois. Não diz, porém, quantos. Semelhantemente, nós temos isso no Novo Testamento. Vejam, por exemplo, o próprio Jesus, em Mateus, eu já estou passado aqui agora, tem que ir para outra página, aqui, né? Mateus 5,17. Diz aí, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. O que ele está falando? Que ele não veio revogar o quê? É que aqui lei ou os profetas é uma designação do Antigo Testamento. Lei ou os profetas. Então é uma divisão biparte. O Antigo Testamento fazendo 2 conjuntos de livros, do Moisés e os profetas. Semelhantemente, em Mateus 7,12 ele diz: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isto, em outras palavras, esta é o que diz as Escrituras. É isso que diz as Escrituras.
mas não diz também quantos são. Agora em Lucas é um pouco mais detalhado. Lucas 24, 44, no fim, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e ele diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Quer dizer, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Aí se racionaliza, dizendo, não, Jesus, na verdade, chamou o terceiro grupo todo, porque o primeiro livro, normalmente visto, o primeiro livro do terceiro grupo era os salmos. Então, salmos ali era um nome geral para aquela unidade. Mas é uma suposição. E ele continua, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Portanto, era efetivamente a visão do que eram as Escrituras em 3 partes. Mas, de novo, uma lista nós não temos. A lista mais antiga sobre o Antigo Testamento aparece em 170 depois de Cristo, por um Melito de Sardes. E este bispo de Sardes, ele na verdade segue rigorosamente o cânon que os judeus consideraram como cânon. Mas é uma das listas, porque as igrejas, nessa altura a igreja já tinha se espalhado, e a igreja efetivamente usava, dependendo de onde estava, mais livros ou menos livros, de acordo para onde ela tinha se espalhado. Em outras palavras, fica claro, sim, que Deus tinha feito com que os cristãos reconhecessem um conjunto de livros do Antigo Testamento como seus livros inspirados. No entanto, os limites exatos dessa coleção sempre permaneceram em discussão. Não existe nenhum lugar que a gente possa efetivamente dizer, é isso. Nós às vezes apelamos à reforma. Dizemos, não, os reformadores bateram o martelo. Bom, primeiro não podem bater o martelo, sabemos que do ponto de vista canônico é Deus quem bate o martelo, não é nós que batemos o martelo sobre o cânon. Mas veja os reformadores. Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele traduziu todos os livros que estavam disponíveis na época. Ele julgava, sim, pessoalmente, que achava que os livros que nós consideramos apócrifos, eles não eram inspirados. Mesmo assim, ele os traduziu, escrevendo no topo deles, são muito bons para a leitura, são proveitosos para os cristãos. Calvino, a mesma coisa. Tanto a igreja reformada como a igreja luterana, esses 2 blocos grandes que surgiram, e o anglicano, continuaram mantendo os livros apócrifos com diferente valor, mas os continham lá, não os tiraram. De forma que essa discussão sobre a extensão exata, portanto, temos que honestamente, como eu falei no começo, admitir, ela existe. E é importante até que a gente crie um pouco de tolerância sobre isso. E até por uma razão importantíssima. Eu acho que para mim, pelo menos, me tranquilizou o meu coração, porque quando eu aprendi cânon, eu não conseguia admitir que houvesse mais, ou que talvez pudesse haver mais. Mas sabe o que tranquiliza? É que a diferença entre evangélicos, protestantes, católicos e ortodoxos não reside nestes livros. A diferença entre nós não reside nos livros apócrifos ou deuterocanônicos, mas nos canônicos. É naqueles livros que todas as igrejas sempre consideraram canônicas, lá que está a nossa diferença, porque é sobre a interpretação específica de certas passagens, nestes livros canônicos, que ninguém jamais questionou. É lá que está a nossa diferença entre as igrejas, e não nos livros deuterocanônicos ou apócrifos.
Aliás, até vocês que são seminaristas sabem que, se quiserem realmente entender o mundo do Novo Testamento, o próprio pensamento, as figuras que são usadas na literatura do Novo Testamento, sem ler os apócrifos não dá para entender. Os livros são fundamentais para entender isso. E até a história intertestamentária fica um vácuo se a gente não estuda e lê os deuterocanônicos. Então eles não mordem, eles não levam para o inferno. Eu também acho que não são inspirados, mas respeito a igreja que eventualmente acha que um outro deve constar no cânon. Não é nisso que é a minha diferença com essa igreja. Bom, vamos adiante. O cânon do Novo Testamento. Aqui a discussão é menor, realmente. Não há no Novo Testamento também nenhuma lista. Quer dizer, nós sempre dizemos que são 27 livros, certo? Mas não há também nenhum lugar no Novo Testamento que diz isso, ou qualquer outro lugar. Só Atanásio foi o primeiro, de novo Atanásio, que traz a lista mais antiga desses 27. Eusébio depois, Concílio de Cartago, e a conclusão novamente é essa: Deus levou as igrejas a reconhecerem um conjunto de livros como sendo o Novo Testamento. Mas sempre houve debates. Em alguns casos, mesmo no Novo Testamento, houve debates, embora nunca se tivesse, não tenha se concretizado de forma assim tão forte como no caso do Antigo Testamento, igrejas que tivessem um cânon diferente. Existe sim igreja que tem um cânon diferente também no Novo Testamento, com menos livros. Porque há os assim chamados antilegômena, os contraditados, alguns livros contra os quais sempre se falou. Por exemplo, Tiago. Por que Tiago? Lutero também. Lutero colocou Tiago no fim do Novo Testamento. Ele tirou do lugar normal que a gente tem e botou no fim. Que nem ele foi com os livros apócrifos no Antigo Testamento. Por quê? Você sabe que toda a luta de Lutero foi de que a justificação não é por obras, né? Que nós somos justificados diante de Deus pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí que chega em Tiago, diz, o que Tiago diz? Aí Lutero disse, essa epístola é de palha. Está vendo? Bom, segundo Pedro também é explicável. Judas também é explicável. Até pelo que eu li há pouco. Mas é que Judas e segundo Pedro são praticamente cópia um de outro. Se vocês lerem primeiro e segundo Pedro, depois ler Judas, parece que vocês estão lendo a mesma carta, claro, com alguns acréscimos e outros, uns cortes aí. Mas é uma cópia. Por que cargas d'água teria que haver duas epístolas do mesmo jeito? Aí vem o terceiro com a iluminação. Não, os dois copiaram de um terceiro e o terceiro desapareceu. Fica fácil resolver assim, né? O problema é que a gente nunca acha o terceiro. Esse é um argumento a partir do silêncio, né? A partir do silêncio a gente argumenta e prova tudo. Só que fica no silêncio. Então aqui, Apocalipse também era um outro livro contra os quais se falava, em vista da sua dificuldade de compreensão, misterioso, cheio de figuras muito complicadas. Então, esses eram os contraditados. Mas, em geral, as igrejas, mesmo assim, os mantinham dentro da igreja. Então, esse é sobre a formação do cânon. Eu espero que agora todos nós saibamos exatamente quantos livros são da Bíblia, né? Então, tá bom. Todo mundo riu, tá todo mundo tranquilo, né? Então, ficou beleza. Bom, as perguntas são para amanhã, não é hoje, tá? Agora, bem rapidamente, acho que eu tenho só uns minutos aqui, sobre o número e a ordem dos livros. O Antigo Testamento, conforme mencionamos, diferentes igrejas têm suas posições sobre a extensão do cânon. Em grande parte, essas divergências estão baseadas em 3 textos fundamentais, que é a Bíblia Hebraica, o texto massorético, a Septuaginta e a Vulgata. Eu vou falar mais da Septuaginta e da Vulgata amanhã,
quando nós falamos de tradução da Bíblia. Então, a Bíblia hebraica tem 39, e normalmente tem sido o cânon adotado pelos protestantes evangélicos, não desde que começou o protestantismo, mas a partir mais ou menos do século 17. 1600, eu não sei se 30 e pouco, pela primeira vez, na Bíblia de Genebra, foram tirados os livros deuterocanônicos, e ficaram só os 39 do Antigo Testamento. A data eu até posso localizar depois, mas foi só então, não do começo, que o protestantismo surgiu. A Septuaginta, que foi traduzida antes de Jesus, inclusive, ela tem inclusive 53 livros, há mais livros, e a Vulgata com 46, a Vulgata, que é a Bíblia que foi adotada como a Bíblia católica, inclusive tem menos livros no Antigo Testamento que a própria Septuaginta. A Septuaginta tem mais. Então, a partir destas três, é que vem as tradições canônicas em geral. Portanto, os ortodoxos, que é o mundo oriental, para quem a língua grega é tão importante, ou às vezes mais importante que o hebraico, há lugares lá em que nós temos hoje uma série de projetos de tradução da Bíblia, em que eles nem admitem o texto hebraico como original, mas o texto grego da Septuaginta. Então, a Septuaginta é tão fundamental. E no Novo Testamento, as divergências praticamente não existem, são muito menores. E então, nós chegamos às Bíblias em português. Como é que é a Bíblia em português? No Novo Testamento, aliás, a Bíblia em português. As Bíblias católicas, elas seguem o número e a ordem da Vulgata. Agora, os protestantes seguem no Antigo Testamento o número, aqui no Brasil, pelo menos, a Bíblia hebraica, mas na ordem a Vulgata. Então, a Vulgata mesmo é de uma influência fundamental sobre toda a cristandade. Nós vamos ver isso amanhã, especialmente na questão da tradução. Nós vamos falar sobre a Vulgata bastante. E no Novo Testamento, tanto católicos como protestantes são idênticos na numeração e na ordem em geral. E aí nós chegamos à parte final. Terminando aqui é o seguinte: é preciso, portanto, enfatizar uma coisa, que se olharmos as centenas de traduções completas da Bíblia, que agora são em torno para mais de 400 línguas, nós temos Bíblias completas. Se nós olharmos isso, há uma boa diversidade, tanto no número de livros, como na ordem desses livros da Bíblia. No entanto, não podemos perder de vista que essa diversidade, que atinge um certo número de livros, que em toda a história da igreja cristã se situaram mais à margem dos livros inquestionáveis, não abala a nossa convicção, que nós vamos colocar no último slide. Eu só quero mencionar isso. As divergências, então, aquela dificuldade sobre se o livro é ou não é, ele não se encontra no centro do cânon, naqueles 95% ou mais de livros que jamais foram questionados, que a igreja claramente reconheceu como sendo inspirados e normativos para a igreja. Agora, lá na margem, alguns livros sempre ficaram em discussão. Algumas igrejas diziam sim, com um sim mais fraco, mas um sim, vamos lê-los também como outras igrejas não. Mas nesta margem, nesses livros, não está a nossa diferença entre igrejas doutrinariamente falando. Ela está, na verdade, na interpretação, como eu já falei, de trechos e de passagens dos livros que jamais foram questionados. Por isso a nossa convicção permanece, e é esta aqui, em 4 pontos fundamentais. Deus de fato
inspirou um conjunto de livros. Deus preservou esses livros no decorrer da história. Aqui, por exemplo, até mencionar mais um detalhe. Depois, alguns sugeriram o seguinte critério para os livros do Antigo Testamento: não só os livros escritos em hebraico.